Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha petecas e uma corda de pular. O direito das crianças de Ruth Rocha. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Desenvolver. Meu nome é Gleisa, para quem não conhece, sou psicóloga clínica, trabalho com crianças, adultos e hoje nós vamos falar de um tema que é muito procurado, que as pessoas, no geral, têm muita demanda, perguntam muito pra gente, né, que é comunicação e birra com as crianças, né? Eu gosto de falar que é a comunicação e conexão com as crianças. E eu gostaria de começar falando com vocês, né, sobre aquilo que as pessoas mais usam, né, o termo que as pessoas mais usam, né, que é a birra, né? E eu queria poder pedir para vocês, assim, compartilharem, vocês que têm filhos, sobrinhos, né? Compartilharem aqui. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui na câmera, né? Vamos mudar aqui. Vamos ver se voltou. Voltou. Desculpa, gente. Fui fixar o comentário aqui e aí virou a câmera. Tá tudo ok? Então, e quem tem filhos e puder fazer aqui a troca, né? Hoje eu vou comentar o tema sem outro profissional, então a troca é super importante, né? E aí eu vou começar com a palavra birra. Enfim, muita gente fala, nossa, meu filho faz muita birra, né? Toda vez que a gente fala não pra ele começa, meu filho, minha filha, né? Começa a chorar, começa a gritar, né? E assim, muita gente reclama muito, principalmente quando a gente tá em público, né? E parece que é o momento que a gente mais tem medo de que aconteça, né? E a birra, na verdade, né? Muita gente pensa que a birra é considerada uma demanda de acompanhamento terapêutico, né? Especificamente a birra, ela não pode ser necessariamente vista inicialmente como um comportamento que necessita de um acompanhamento terapêutico rígido, né? A gente pode pensar que a birra, ela é uma sinalização da demanda emocional da criança. Muitas vezes as pessoas falam, a criança é birrenta, é mal educada, né? E assim, é muito complicado a gente considerar, né? Levando em consideração o mal educada, sendo uma ideia de que os pais, né, ou o responsável não dá educação para a criança, né? A gente não pode considerar a birra como uma falta de educação, né? Inicialmente. A gente tem que entender que a birra, ela é uma desregulação emocional da criança, né? Ela é uma sinalização de que, naquele momento, ou considerando essa recorrência naquela situação, né? A criança vem apresentando desconforto emocional, né? Então, é sinal que ela não está conseguindo verbalizar,
né, o que ela está sentindo. Ela não consegue nem identificar em alguns momentos o que ela sente e, consequentemente, ou ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo. Então, a birra, ela é uma sinalização de que a criança não está conseguindo entender o que, naquele momento, ela precisa dizer ou se posicionar, né? E aí, assim, porque a gente entende, né, muitas vezes, que a birra constante, né, o que ela pode significar, né? A birra constante, uma criança que está sempre apresentando essa característica, né, de desregulação, aí é uma sinalização de que alguns ajustes precisam ser feitos, porque é considerado que isso está acontecendo constantemente, ou seja, a criança está constantemente com dificuldade de entender o que ela está sentindo, né? Então, assim, é natural que uma criança não consiga ter total percepção do que ela sente, né? Total autoconhecimento, né? Isso é algo que vai se adquirindo com o tempo, né? E também com o auxílio dos adultos que cuidam dessa criança. Então, neste momento que a gente percebe que a criança vem frequentemente apresentando esses episódios de desregulação, aí a gente precisa entender que talvez seja necessário uma intervenção, né? De alteração do ambiente, um auxílio por parte da família e dos responsáveis, né? Nesse sentido de ajudar, auxiliar a criança a compreender o que ela sente, né? E muitas vezes uma orientação de algum profissional ou um acompanhamento terapêutico. Mas eu sempre falo o seguinte, que é muito importante a gente, quando a gente fala de birra, a gente falar de conexão. Eu uso muito essa palavra dentro dos acompanhamentos terapêuticos infantis, principalmente nas orientações de pais, né? Eu gosto dessa palavra porque eu acho que ela simboliza muito, né? Essa situação da conversa e da comunicação, né? Então, quando a gente tem intimidade com alguém, quando a gente conhece as pessoas com as quais a gente está convivendo, a gente consegue rapidamente se comunicar com ela. A gente vive falando isso, né? Então, é muito interessante a gente sempre ficar atento e tentar construir e estabelecer essa relação de conexão com os nossos filhos, né? Porque isso traz pra gente um auxílio tanto na forma como a gente conduz o momento em que a criança tem essa desregulação, né? Essa birra que as pessoas chamam, né? Então a gente tem mais facilidade por conhecer a criança em como administrar isso, tem mais facilidade em se comunicar com ela nesses momentos, né? E também a gente acaba construindo dentro dessa conexão, né? Uma comunicação constante na vida desse ser humano, dessa criança, né? Então, a gente observa muito que os pais, né, os adultos responsáveis que têm uma conexão, né, com os seus filhos, com as crianças, conseguem sim ter um relacionamento melhor, constroem um relacionamento melhor ao longo da vida, né? E também consegue ter uma facilidade na condução desses momentos em que a criança precisa dessa organização emocional, né? Então, por que é importante, né, a gente saber e entender um pouquinho esse processo de conexão com os nossos filhos, né? Então, assim, uma birra eventual, né, birras eventuais, elas são comuns com as crianças, principalmente naquele período de 2 anos até uns 5 anos, né? Isso acontece mais costumeiramente porque é justamente na fase em que a criança começa a se identificar como um ser único, né? Ela consegue entender que ela é separada, né, da mãe, do pai, né? Ela não tá, as pessoas que estudam a psicologia ou conhecem um pouquinho sabem que a criança quando nasce, ela não sabe quem é ela, quem é a mãe, né? Ela mistura todo esse processo.
Então, quando a criança ela faz esse processo a partir dos 2 anos, ela começa a se identificar como pessoa, né? Então, ela começa a querer naturalmente a estabelecer o espaço dela. Então, quando ela está se posicionando, é natural que ela diga, né? Ela verbalize ou ela sinalize as situações que trazem conforto para ela e as situações que trazem desconforto, né? Então, a birra nada mais seria do que essa situação de desconforto para a criança, né? Só que muitas vezes ela não consegue verbalizar, porque com 2 anos o vocabulário dela ainda é um vocabulário em construção, ela também não tem tanta maturidade psíquica para identificar o que ela está sentindo, né? E naturalmente ela acaba tendo dificuldade em se posicionar de uma maneira mais, o que as pessoas falam, né? Mais educada, né? Então por isso ela grita, ela chora, o que é natural. O grito, o choro, ele nada mais é de uma reação corporal que nós adultos também temos, mas que a gente aprende ao longo da vida a controlar, né? Porque a gente tem medo de demonstrar, né? E aí, claro, acaba acarretando outras demandas emocionais, ou porque a gente não consegue, a gente entendeu, né, que a gente precisa criar um posicionamento mais cauteloso, né? E aí a gente também aprende a verbalizar o que a gente está sentindo, a se posicionar, né? Então, a criança, ela tá nesse processo de entender os sentimentos dela e se posicionar. Então, é muito comum, nessa fase de 2 a 5 anos, mais ou menos, ela apresentar episódios de birra, porque é onde ela tá querendo dizer ou sinalizar alguma coisa. Agora, isso não significa, né, quando a gente entende a naturalidade da birra, não significa que a gente tenha que aceitar a birra, né? A gente precisa entender a birra, a gente precisa auxiliar a criança, né, nesse processo. E quando ela não tem um auxílio efetivo, né, quando os adultos que cuidam dessa criança não conseguem auxiliá-la nesse processo de compreensão dos seus sentimentos e verbalização, posicionamento, ela acaba repetindo esses comportamentos, né? Muitas vezes também ela repete esse comportamento porque ela entende que é assim que ela tem o conforto dela, tá? Então, quando a gente fala de conforto dela, né, é conforto emocional. Muitas vezes a gente fala, né, no senso comum, é porque assim ela sabe que ela vai conseguir aquilo que ela quer. Nem sempre o que ela quer é saudável emocionalmente, né? Mas é a forma como ela tem de conseguir. Então, quando a gente acaba, através da birra, não trabalhando com a criança ou sinalizando para a criança, né? O que ela deve fazer com aqueles sentimentos, então ela acaba repetindo esse comportamento, né? E aí acaba que naturalmente ela entra num padrão, né, de não compreensão e desregulação emocional. E isso sim pode acontecer com mais frequência, né? Então é muito importante a gente entender a lidar com essa birra que a gente chama, né? Justamente para a gente auxiliar a criança nesse processo e ela não entrar nesse quadro de repetição desse comportamento, né? Além de trazer um estresse muito grande, né, no contexto, nos contextos, ela traz um desconforto muito grande na conexão com os pais, né? Então a gente precisa fazer o efeito contrário, o trabalho contrário. A gente precisa se conectar com os nossos filhos, né? E a gente precisa fazer com que essa conexão nos auxilie nesse processo de regulação emocional para a criança, né? Futuramente, uma criança que não consegue, ao longo desse processo de infância, se compreender, se conhecer, né? Futuramente ela pode vir sim a ter outros transtornos, né? Transtornos de ansiedade, principalmente, ou até outros transtornos depressivos, dificuldade em lidar com frustrações, né? Essas situações todas elas acabam podendo acarretar. Então, o que é bem importante a gente entender que com episódios de desregulação emocional, que a gente muitas vezes chama de birra, são naturais, principalmente com crianças de 2 a 5 anos. É claro que não é rígido assim, tá, gente?
mas é uma percepção. Uma criança com 5 anos que ainda apresenta muitos episódios de birra, aí a gente já entende que precisa de uma intervenção maior, né? Mas uma criança com 2 anos é muito comum acontecer. Porém, se a gente não trabalha nessa fase, esse processo de birra, aí a gente acaba podendo ter uma recorrência disso, né? E é por isso que eu gosto muito de trabalhar essa questão de conexão, né? E aí, como que será que a gente desenvolve, né, essa conexão com os nossos filhos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, né, sobre essas situações com seus filhos, podem fazer. Gente, aí a gente vai trocando aqui, tá bom? Né? Essa conexão com os nossos filhos, ela é estabelecida, né, quando existe uma comunicação favorável, né? Eu sempre falo que a gente precisa ouvir para se comunicar bem, né? E isso é independente, né? Mesmo quando a gente fala com adultos, né? A gente precisa ouvir o outro. Quando a gente ouve bem o que o outro fala, a gente consegue responder exatamente o que o outro está perguntando, né? Se a gente não ouve bem o que o outro fala, a gente acaba atropelando as informações e falando somente aquilo que a gente quer falar. Com a criança, é a mesma coisa. Então, quando a gente não ouve a criança, a gente acaba impondo, né, as nossas percepções. E muitas vezes, naturalmente, o efeito rebote, né? A criança também não vai não vai nos ouvir, né? Isso é muito importante da gente pensar, né? Que se a gente quer que os nossos filhos nos ouçam, eles têm que estar preparados emocionalmente para ouvir. Se a pessoa está ansiosa e ela precisa passar um recado, ela não nos ouve, né? Então, às vezes, a gente precisa terminar de ouvir os nossos filhos, né? Para saber o que ele está querendo dizer, para saber o que ele está sentindo. Muitas vezes, para a criança começar a dizer o que ela está sentindo, ela precisa treinar, né? E ela não pode ser bloqueada nessa fala, né? Mesmo que às vezes a gente ouça coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? É importante ouvir, né? E depois a gente organiza esse material que ela está trazendo pra gente, né? E, naturalmente, quando ela consegue verbalizar o que ela está falando, a gente consegue passar uma comunicação melhor para ela, né? E aí, nessa situação, a criança consegue entender que aquele lugar, aquele espaço é o porto seguro dela. E é aí que ela consegue se sentir confortável para fazer essa troca de informações, elaborar o material que ela tem, né? E poder, sim, organizar esses sentimentos que ela tem. Se a gente for pensar em processo terapêutico, isso independe, criança, adulto, é assim que acontece, né? O processo terapêutico, principalmente numa abordagem analítica, a gente trabalha muito nesse olhar de ouvir o que o paciente tem a dizer. Mesmo que aquilo que ele diga, né, nos traga julgamentos, né? Então a gente tem que, né, como psicólogo, a gente vai, claro, não trabalhar o não julgamento. Mas assim, no dia a dia, né, a gente sabe que quando a gente está compartilhando uma informação com alguém que a gente sabe que não vai julgar ou que vai nos ouvir, a gente se sente confortável em falar, né? E diante disso, diante dessa situação do falar, a gente muitas vezes só por aí já organiza esse material, né? E no processo terapêutico, o terapeuta ele acaba auxiliando tanto a criança quanto o adulto a organizar esse material falado ou essa exposição. Então, se a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, com as nossas crianças, isso serve inclusive até para quem trabalha com criança, né? A gente consegue fazer com que a criança comece a explorar verbalmente o que ela está sentindo e naturalmente organizar essa fala, né? Então, para que ela vai gritar, espernear, jogar no chão se ela sabe o que ela está sentindo e se ela pode dizer o que ela está sentindo, né? Assim, a gente tem ainda uma cultura onde muitas vezes nós não podemos, é assim que se pensa, dizer o que pensamos, porque senão nós seremos muito julgados.
E aí, naturalmente, muitas vezes os pais, com esse desconforto, acabam bloqueando os seus filhos de dizer coisas que são pensamentos humanos, né? Então, o problema da criança não é ela pensar ou ela sentir aquilo. O problema do ser humano não é ele pensar ou sentir aquilo, mas ele saber o que ele vai fazer com aquilo. Então, por isso, ele precisa do processo de elaboração, que a gente chama, dentro da psicoterapia. Então, a criança, ela precisa verbalizar, ela precisa colocar para fora para elaborar aquele sentimento. Quando ela elabora, aí ela não precisa gritar, ela não precisa se jogar no chão, né? E aí ela consegue organizar esse material e também lidar com as frustrações, né? Então, quando a gente consegue fazer esse processo com os nossos filhos, a gente ajuda eles no processo de elaboração emocional, que é fundamental, né? E isso auxilia demais no processo de conexão com os nossos filhos. Gente, um dos maiores, vamos dizer, problemas, uma das maiores dificuldades que a gente tem na adolescência é lidar com a desregulação emocional que tem uma interferência hormonal, né? E o que a gente nota diante das dinâmicas familiares é que os adolescentes que conseguem estruturar uma conexão com seus pais na infância têm maior facilidade de comunicação, tanto em casa quanto externa, conseguem, dizer o que pensa, o que sente, e aí consegue regular. Então, assim, eu sempre comento que se a gente pode fazer algo para os nossos filhos, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a gente estabelecer a conexão com os nossos filhos e esse processo de comunicação respeitoso, mais fácil é a gente ter, mais facilidades a gente tem de lidar com os nossos filhos, especialmente na adolescência. Eu não digo nunca que nós não teríamos como estabelecer uma conexão na adolescência. Nós temos sim, tá? É que o processo ele acaba se tornando um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque já está num processo, em alguns momentos, de mágoa, alguns momentos de não conforto, né? Porque quando a gente estabelece a conexão com os nossos filhos, o que a gente consegue manter dentro do ambiente familiar o porto seguro, que a gente chama, né? Então, o adolescente, a criança, né? Ela se sente confortável naquele lar. Ela se sente ela naquele lar, né? E é por isso que é super importante a gente sempre trabalhar isso com os nossos filhos. Desde a infância. Às vezes, na semana passada, inclusive, a gente fez uma live, né? Falando do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento motor e cognitivo do bebê. A gente falou muito sobre a linguagem, né, para desenvolver essa comunicação. E isso tudo auxilia no processo de conexão com os nossos filhos também, né? Então, quando a gente está comunicando e conversando com o bebê, a gente já está desenvolvendo a conexão, né? Aí, ó, a Renata falou assim, céus, como estabelecer essa conexão, né? Pois é. Renata, é muito, além desse processo da gente tentar, na infância, ouvir nossos filhos, né, também, deixar que eles falem e depois a gente organizar, né, a gente precisa muito trabalhar em nós essa situação do acolhimento da fala dos nossos filhos. Em que sentido? Pensando que muitas vezes nossos filhos, eles não vão ser, graças a Deus, exatamente aquilo que a gente projeta neles. Porque eles não são, os nossos filhos não são a gente, né? Eles não somos nós. Então nós temos os nossos anseios, os nossos desejos. Nossos filhos têm outros anseios e outros desejos, né? Aqui a gente não está falando de educação, de moralidade, porque isso tudo pode ser compartilhado. Só que a gente consegue passar a informação que a gente deseja para os nossos filhos quando a gente tem essa conexão. Então, esse processo de conexão, ele é super importante ser estabelecido na troca de conversa, como nós estabelecemos com qualquer tipo de relacionamento. Então, eu sempre falo que os nossos filhos, muitas vezes a gente precisa olhar como os nossos filhos falam conosco,
para ver se esse jeito que eles estão falando conosco não é uma repetição de comportamento de como nós falamos com eles, né? Nós devemos tratar e conversar com os nossos filhos. Eu adoro a palavra elegância, né? Com toda a elegância que a gente tem na conversa com qualquer outra pessoa. Quando a gente consegue falar com eles educadamente, não tem por que eles não falarem educadamente com a gente. É claro que em alguns momentos existe uma desregulação emocional, às vezes a gente está mais ansioso, a gente está mais irritado, e eu falo isso da gente como pai e também das crianças. E vem uma fala um pouco mais bruta, ou uma fala mais armada, uma fala mais na defensiva, porque isso é humano, né? Mas quando a gente tem essa conexão, quando a gente consegue estabelecer essa conversa e essa comunicação com os nossos filhos, aí essa regulação ela vem mais rápida, né? Então, não tem como a gente estabelecer uma conexão com os nossos filhos num relacionamento de imposição. A gente só consegue estabelecer uma conexão com os nossos filhos quando a gente tem um relacionamento com eles de troca, né? Essa troca, ela é fundamental, até pela formação humana, né? O ser humano, ele tem uma regulação emocional melhor, e isso serve para qualquer pessoa, né? Não só criança, né? Não só as pessoinhas, mas assim, essa troca de comunicação, ela serve pra gente em todos os aspectos, em todos os momentos em que a gente tá se sentindo desregulado, né? Essa comunicação, ela é super importante. Renata escreveu aqui, nossa, perfeito. Tomara que eu tenha conseguido colocar algumas coisas pra você, Renata. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir falando, tá? Então, para deixar bem claro, o processo de conexão com os nossos filhos, ele é estabelecido através da comunicação, tá? E essa comunicação, ela se estabelece sempre numa linha de respeito. A gente precisa ouvir e a gente precisa falar, tá? Uma coisa que eu acho muito importante da gente prestar atenção. Quando a gente está fazendo o processo terapêutico na clínica, né, no consultório, a gente percebe muito que muitas vezes o processo de conexão, ele acaba não sendo estabelecido pela forma como a relação ela é construída, né? E aí, muitas vezes, ou o processo dos pais, no processo de birra, ou no processo de comunicação de desregulação da criança, acabam cedendo constantemente, né? Porque tá com falta de tempo. Ai, tá bom, tô isso daqui pra você, pra parar de gritar, pra parar de chorar. A criança acaba entendendo que esse comportamento é um formato para ela conseguir entrar na sua zona de conforto, no seu conforto, né? Naquilo que ela quer. Não necessariamente o conforto que a criança tem é um conforto de saúde emocional. Ele pode ser um conforto imediato, né? Que lá na frente ela não vai conseguir manter, né? E isso vem, muitas vezes, não só num processo de ambiente ansioso, né? Onde a nossa pressa acaba querendo que a criança pare, né? De reclamar, né? Como também vem de um processo onde muitas vezes os pais, com essa necessidade de agradar os filhos, de entender que ser bons pais é fazer com que os filhos nunca vivenciem situações de frustrações, que eles não podem ouvir não, e isso a gente identifica como uma insegurança, né? Porque é uma insegurança maternal ou paternal, é uma insegurança pessoal, né? Ou quando os pais também, num processo de ansiedade, tem um perfil de imposição, né? Ou seja, o meu jeito é o melhor jeito, então eu não pode ter outro jeito, né? E aí também tem a ver, né, com essa desregulação emocional do ambiente, dos adultos, né? Então, esse processo, muitas vezes, de não conexão entre pais e filhos, podem muitas vezes estar relacionados à desregulação emocional dos adultos. Da forma como os pais, não se conhecendo,
e entendendo ali a ansiedade, né? O ansioso, ele é muito controlador, ele impõe. Aí a criança precisa gritar, precisa negar para poder ter o espaço dela, né? É uma forma como ela entendeu de se estabelecer dentro daquele ambiente. Então a gente precisa também prestar atenção se essa dificuldade de conexão com os nossos filhos não está ligada à nossa dificuldade, né, emocional, à nossa insegurança como pessoa, ou a nossa característica de posicionamento intransigente. A gente precisa trabalhar muito isso com a gente, prestar atenção se essa demanda também existe dentro do contexto familiar. Agora, também tem uma outra questão. Quando a gente fala em comunicação com os nossos filhos, ou quando a gente fala de conforto com eles, isso não significa que os nossos filhos não vão vivenciar situações de frustração, né? A frustração, ela faz parte do desenvolvimento humano. Não existe vida sem não, né? E é muito importante a gente oferecer para os nossos filhos, né, para as crianças, um ambiente que ele consiga ter estrutura para lidar com frustrações, né? E aí, essas pequenas frustrações, esses pequenos nãos vão dando conforto para a criança vivenciar outros nãos, né? Os nãos mais difíceis da vida, né? Então, isso também é importante e é muito interessante que quando os pais não demonstram tanto sofrimento na frustração dos filhos, os filhos se sentem seguros. Quando os pais sofrem muito, né, com o fato de os filhos terem que lidar com frustrações, a criança entende, né, porque a gente se comunica através do nosso inconsciente. Então a criança começa a entender que aquela frustração é algo muito grave. Então ela realmente está sofrendo e ela potencializa esse sofrimento. Então, assim, pais seguros são pais que dão segurança para o processo de desenvolvimento emocional dos seus filhos, tá? Então, eu gostaria que vocês também aproveitassem essa oportunidade para entender se às vezes o processo de dificuldade de comunicação ou conexão com os nossos filhos não pode estar relacionado ao ambiente, tá? Aí eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vão falando aí comigo, tá bom? Se vocês estão entendendo, se eu tô conseguindo explicar direitinho, aperta mesmo os corações aí. Quanto mais vocês apertarem os corações, mais a nossa live vai aí dando força, né? Pra mostrar. Legal, Júlia, excelente reflexão. Legal, isso é muito importante da gente prestar atenção, porque o que eu percebo muito dentro do processo de conexão, de comunicação com os nossos filhos, quando a gente está em atendimento no consultório, muitas vezes essa dificuldade de comunicação ela está muito mais relacionada à demanda emocional familiar, ao ambiente, tá? Bom, o que assim, atrapalha o processo de conexão com os nossos filhos, o processo de comunicação com os nossos filhos? Olha, quando a criança traz uma demanda e a gente entra naquele movimento de bater de frente gritando com a criança. Gente, quando tem grito, ninguém ouve. Ninguém ouve. Vamos imaginar, vamos pensar numa situação externa à nossa casa, na nossa relação com os nossos filhos. A gente está na rua, uma situação desagradável aconteceu. Quando duas pessoas estão gritando, alguém está ouvindo o que o outro está falando? Não. Isso é um processo, inclusive, de defesa. A gente entra no movimento de nos armar, né? A gente se arma, então a gente não ouve nada. A gente só entra no movimento lá do combate. A criança vai fazer a mesma coisa, é humano. Então, quando as crianças gritam e a gente grita junto, ninguém se comunica. E isso atrapalha muito o processo de comunicação com os nossos filhos. Aqui, ó, minha filha tem 5 anos, é a Vi.old. Minha filha tem 5 anos, está numa fase de se comunicar de uma forma grosseira. Como proceder? Mostrar a maneira certa de falar toda vez que tem esse comportamento? Sim, Vi, eu sei que muitas vezes a gente também reage, tá? Isso pode acontecer. Mas o ideal é a gente tentar ao máximo, todas as vezes que a criança vem nessa fala grosseira, a gente
ouvir o que ela tá falando, sinalizar, você viu o jeito que você falou comigo? Você precisa falar desse jeito comigo? Assim, eu não vou prestar atenção no que você está falando. Então, vamos lá. Às vezes, vale até a gente repetir aquilo que a criança está falando da maneira mais educada, né? Ou mais elegante, ou mais coerente, né? A gente vai usando aí. Eu sempre falo que eu adoro a palavra elegante, né? Eu acho elegante, né? A gente saber se comunicar, né? E a gente pode usar isso com os nossos filhos também. Ah, isso não é elegante. Vamos, conversa melhor comigo. A gente não deve falar assim com as pessoas. Então, a gente pode até repetir uma maneira melhor de falar aquilo. Ela fala, mãe, pega aquilo lá pra mim. Aí você olha e fala assim, o que foi mesmo? Pega aquilo lá. Então, quando a gente pede alguma coisa, como que a gente tem que falar com a pessoa? Ai, por favor. Não. Pra pessoa nos ouvir e nos ajudar, ela vai se sentir muito mais confortável se você falar assim, mãe, você pode pegar aquilo pra mim, por favor? Aí, no geral, a criança repete, tá? Então, é um treino mesmo, né? Isso, assim, gente, é tão bom a gente aprender a se comunicar. Isso pra vida. E essa construção na infância, ela ajuda demais, né? Então, é legal a gente repetir, ou até mesmo, às vezes, assim, quando a gente tá mais em idade, a gente pode até falar assim, eu não falo desse jeito com você, por que você tá falando desse jeito comigo? Tá? Então, é muito legal a gente trocar esse processo, essa forma de falar, tá? Olha lá, outra coisa que não é legal a gente fazer nesse processo de não conexão, ceder sempre aos pedidos da criança quando ela grita ou impõe. Assim, tecnicamente, quando ela grita e quando ela impõe, a gente não tem que ceder. Porque, é lógico, a gente está falando numa situação de birra, né? A gente está falando numa situação de desregulação emocional. É claro que às vezes a criança está com uma dor, alguma situação nesse sentido, é óbvio. Isso é natural, né? Mas, quando a gente grita, ou quando a criança grita ou impõe, e ela recebe aquilo que ela está pedindo, ela vai sim manter esse padrão. Então, ela vai entender que só quando ela grita ou quando ela impõe que ela recebe. Agora, olha só o que é importante a gente prestar atenção. Se ela só ganha as coisas quando ela grita ou impõe, ou seja, se ela não é ouvida quando ela não grita ou quando ela não impõe, ela vai precisar gritar para impor. Para conseguir aquilo que ela quer. Então, às vezes a gente precisa prestar atenção e isso tem acontecido muito nas dinâmicas familiares. Principalmente depois, né, do celular. Os pais estão lá sempre, principalmente agora na pandemia, né? Sempre precisando mexer no celular, sempre precisando fazer alguma coisa, não ouve direito o que a criança está falando, e aí, de repente, ela precisa de alguma coisa, ou ela quer alguma coisa, ou ela quer atenção, ela quer um abraço, né? E aí ela não tem. Então ela vai precisar gritar ou impor, porque aí é a hora que a gente para de fazer o que está fazendo para olhar o que ela está fazendo, né? Ou aquela situação, a gente precisa ensinar a criança a esperar. É claro que precisa, filho, espera só um pouquinho, tô terminando de fazer aqui o meu trabalho, tô terminando de mandar uma mensagem, né? Desde que isso não seja constante, é natural. Agora, se a gente mantém esse posicionamento sempre, a criança uma hora vai precisar gritar. Então a gente também precisa entender que não dá pra colocar essa situação como única condição dela. Só que se ela faz isso e ela recebe sempre, ela acaba sempre mantendo esse padrão. Então, a gente precisa mostrar para ela, né, que para ela conseguir algo, ela tem que se comunicar da melhor maneira possível, da maneira mais elegante possível. Então, a gente precisa incentivar esse processo de comunicação, né? E é por isso que quando a criança tem esse padrão, tecnicamente a gente não deve ceder. Se for algo que não precisa ceder, não ceda. Assim, eu não vou conversar com você. A hora que você se acalmar, você vem aqui e a gente conversa, né? E muitas vezes, nesse momento de conversa, a criança, tá bom, mamãe, desculpa. Então, sabe o que é, mamãe? Eu quero comer chocolate agora. Tá na hora do almoço. Aí você fala assim, filho, agora não vai comer chocolate. Ai, porque eu quero. Então tá, quando você se acalmar, a gente conversa de novo. E é assim que tem que ser. Não dá pra se comunicar com alguém quando alguém tá gritando. A gente até vê adultos fazendo isso, o que, na verdade, não deixa de ser uma desregulação emocional, né? Uma outra coisa, né, que eu até comentei, né, deixar transparecer que sofre pelo sofrimento do filho. Lidar com a frustração faz parte da vida. Gente, eu sempre brinco assim com os pais, né? Que sacanagem a sua. O sofrimento é dele. Para de querer pegar ele pra você.
Olha que sacanagem você querendo pegar tudo que é do teu filho pra você, né? Porque, na verdade, muitas vezes a gente sofre demais com as frustrações dos nossos filhos, né? E assim, gente, faz parte, né, da vida a gente vivenciar situações de frustração. Eu não tô dizendo pra vocês, que legal, nosso filho tá lá sofrendo. Não, não é isso, a gente sofre mesmo. Mas a gente precisa sentir e demonstrar segurança que essa situação de frustração, ela faz parte da vida, né? Eu nunca me esqueço, uma vez, uma paciente fazendo um processo terapêutico e ela me contando uma situação que ela tinha vivenciado, sofrendo muito. E eu, né, atendi normal. Aí chegou na outra sessão, ela virou pra mim e falou assim, eu fiz uma poesia pra você. E na poesia, eu não vou lembrar, né, gente, como foi essa poesia, e ela virou e ela relata na poesia falando assim, e eu contando isso pra minha psicóloga, e a minha psicóloga fazendo uma cara de muita tranquilidade. E aí eu entendi que, na verdade, aquela frustração que eu estava vivendo é uma frustração que faz parte da vida. Aquela serenidade, né, da minha psicóloga fez eu entender que tudo bem, vai passar. Então a gente precisa passar essa informação para a criança, né? A Leonara escreveu, essa desregulação emocional da criança é cíclica, ou seja, de fases. Sim, Leonara, isso é do ser humano, tá? É claro que assim, vamos pensar, nós estamos numa fase de pandemia. Então, quando a gente vem recebendo muitas demandas, né? Que as crianças têm gritado mais, têm se irritado mais, têm estado mais chorosas, enfim, né? Então a gente tem que entender que elas foram tiradas de muita coisa, né? Então, a desregulação emocional nesse caso, ou quando ela tem essas reações emocionais, ela é uma desregulação natural, como nós, né? Nós adultos também temos essas desregulações emocionais, né? Quando a gente se sente mais irritada, quando a gente é mais bruto na hora de falar. E isso até é legal, assim, eu acho muito importante ensinar as crianças, né, a perceber essa desregulação, verbalizando às crianças ou aos nossos filhos o que a gente está sentindo. Às vezes, olha, filho, eu tô muito incomodada com alguma coisa, com uma reunião que eu vou ter agora, tô muito preocupada, então, assim, eu não tô legal, então se eu tô falando mais ou menos bruto com você, não é por você, é por minha causa. Então, é uma forma que a gente tem de sinalizar e mostrar para a criança como a gente vem sentindo. E então ela entende que é natural esse sentimento, tá? Porque não tem problema a criança ter raiva. Não tem problema ela sofrer com o não. O maior problema é o que fazer com isso. É, de repente, gritar, brigar, ou não aceitar de maneira alguma, nem depois de um tempo de elaboração, tá? Então, quando a gente fala de desregulação emocional, isso é do ser humano, né? A gente tem constantes desregulações emocionais, tá? O que não é legal é isso, não se manter frequente, né? E não ser padrão, tá? Então, é isso que a gente precisa sempre ficar atento. Leonardo, depois você me fala se eu conseguir responder, tá bom? Né? Uma outra situação também que não é legal da gente incentivar, né? Não permitir que a criança lida com as suas frustrações, não permitindo vivências, ou escondendo dores, né? Compensando as dores das crianças, né? Dores específicas, né? Então a gente precisa ter uma postura de acolhimento, compreender a dor, é a melhor forma de ajudar a criança nesse momento, né? Acolher e não desesperar. A gente não pode ficar desesperado junto com os nossos filhos. Assim, quando a gente pensa, vamos pensar em nós, né? Respondeu, né, Leonara? Qualquer coisa você fala aqui. Então, quando a gente pensa que a gente quer compartilhar com um amigo ou com alguém que a gente conhece, com a nossa mãe, né, mesmo adulto, algum sentimento, né? O que a gente espera dessa pessoa? Que ela te ouça, que ela te traga tranquilidade, segurança, né? Não é isso que a gente espera? Quando a gente sabe que se a gente conversar com alguém e essa pessoa começar a entrar no desespero, você fala, nem vou contar, porque senão ela vai entrar em desespero, aí eu não vou conseguir compartilhar. Então pensa nos nossos filhos, se toda vez que ele tiver que passar uma dor pra gente, a gente entrar em pânico e desespero, ele vai começar a reprimir essa dor, não vai compartilhar mais com a gente, né? A Flávia perguntou assim, quando nós conversamos com a criança e ela não nos escuta, também é uma falta de conexão? Flávia, não necessariamente, tá?
às vezes, se ela está atenta em alguma situação, se ela está mais envolvida com alguma situação, ela vai acabar não ouvindo, né? Aquilo não é atrativo para ela, tá? Isso não significa falta de conexão. A gente pode entender a falta de conexão quando não existe comunicação, quando existe sempre... a gente percebe isso até quando a gente está se relacionando com qualquer outra pessoa. Quando a gente percebe que o que a gente fala não é recebido pelo outro e vice-versa, tá bom? É isso que a gente entende como uma dificuldade de conexão, tá? Não sei se também eu consegui responder para você. Se você quiser, você vai me perguntando aqui. Se alguém for tendo dúvidas, vamos passando aqui. Agora, algumas situações nos ajudam na conexão com os nossos filhos, tá? Primeiro, prestar atenção se a forma como ela fala, como ela tá se comunicando com a gente, não é um modelo da forma como nós nos comunicamos com ela, tá? Isso é bem importante da gente prestar atenção. Se nós não falamos da mesma forma com ela, tá? Uma outra coisa que é legal é ouvir e ajudar a criança a elaborar os seus sentimentos e as frustrações diante da birra. Então, assim, quando ela tá naquela desregulação emocional, naquela situação, né, mesmo que seja numa situação externa, e a gente, e ela quer por todo o tempo, né, todo custo, uma situação, e ela não consegue verbalizar exatamente o que ela está sentindo, ela começa a gritar, a gente precisa, claro, a depender da situação, agachar, ficar no tamanho dela, olhar para ela e falar, filho, vamos conversar? Porque se você começar a gritar, ninguém vai te ouvir, né? E ajudar a criança a elaborar esse material de uma maneira verbal. Então, quando a gente ouve, né? Quando a gente vai pegando as situações daquele momento, a gente consegue entender um pouquinho do que está acontecendo. E vale perguntar, filho, é isso que está acontecendo? E ele vai falando sim, não. Ele vai sinalizando isso tudo. Então, isso ajuda muito a criança a, com o tempo, construir essa comunicação e essa fala, tá? E isso auxilia no processo de conexão. Ele se sente conectado com você, ele se sente seguro com você, tá? A Fívia perguntou assim, ó, tenho gêmeos de 7 anos e a oscilação de comportamento é demais, porém minha filha é a que menos aceita as regras e combinados da família. O que fazer quando um aceita e o outro não? Né? Assim, Fívia, os gêmeos, né? A gente acaba vivendo situações assim, quando eu sempre brinco, né? Quando um tá aqui quietinho, o outro ativa. E vice-versa, né? Então, por isso, muitas vezes a gente tá mais exausta também. Então, a gente tem mais dificuldade de ter que conversar, né? E ter que repetir, né? O que a gente não pode esquecer é que perfil é pessoal. Então, cada criança tem a sua personalidade, cada criança tem o seu perfil. E aí, é isso. Se ela aceita menos, ela tá precisando de mais explicação, ela tá precisando de mais situações de regulação, ela tá precisando de mais elaboração daquilo que ela tá sentindo. É perfil, tá? Tem criança que elabora rapidinho, é dela. Tem criança que já precisa de um ajuste maior. Então, no caso, provavelmente, ela vai precisar, sim, mais da sua repetição, mais da sua conexão. O outro aceitou, o outro segue a vida dele. Isso é até importante, inclusive, em gêmeos, né? Da gente respeitar o cada um. Isso não só em gêmeos, mas em irmãos, principalmente irmãos de idades aproximadas, né? Eles acabam tendo muito essa coisa, só faz um se o irmão fizer. Isso não pode funcionar, isso não é a vida. A vida, ela é uma consequência. Então, a gente precisa não só ajudar aquela criança que está com maior dificuldade de regulação emocional, como também incentivar a criança que consegue se comunicar a seguir, né? Então, a gente tem que tratar cada um de um jeito. Eu tinha uma professora que eu amava o que ela falava. Ela dizia assim, muitas vezes ela dizia que a gente ia chegar na clínica, e isso é verdade, e os pais falavam assim, nossa, eu trato os dois da mesma maneira, eu não entendo porque um faz uma coisa e o outro faz outra. E aí ela respondia, porque os dois são pessoas diferentes, então você não tem que tratar os dois da mesma maneira.
Na verdade, a conexão ela está muito relacionada, inclusive, a isso. A forma como nós devemos tratar a pessoa, o nosso filho. Então, cada um, ele pede um posicionamento diferente, tá bom? Não sei se eu consegui te ajudar, Fívia. Saudades de você, viu? Olha só. Outra coisa que a gente precisa, né, é analisar o contexto familiar e não perceber se a desregulação emocional está na criança ou se a dinâmica familiar, ela é uma dinâmica muito intensa, uma dinâmica muito agitada, uma dinâmica desorganizada, tá? Que faz com que a criança não se sinta confortável, né, dentro da rotina, né? A gente até falou em outras lives, a gente estava falando inclusive na questão quando a gente falou sobre as aulas online, né? A importância da gente olhar para a rotina familiar e encontrar um espaço para as demandas das crianças, né? Então, quando a criança ela não tem esse espaço, ela vai desregular emocionalmente. Então, a gente precisa, né, ter essa percepção também se a desregulação emocional não vem pela dificuldade que a criança está tendo dentro da dinâmica familiar. De se posicionar, de demonstrar sentimentos, de se sentir confortável, tá? A relação do toque com a criança, né, ajuda nos momentos da desregulação emocional, né? E assim, quando a criança... E aí, o que eu acho que é legal falar? Às vezes a criança ela tá muito irritada e muito nervosa, né? E aí a gente pode abraçar. Abraçar libera ocitocina, né? Então a gente regula, né? Só que é muito importante a gente entender que para a gente conseguir esse efeito, a criança precisa se sentir confortada. Então, esse abraçar tem que ser algo que faz parte da dinâmica familiar, tá? Então, é algo que tem que ser sempre incentivado. O abraço, o beijo, o carinho, a fala amorosa. Então, isso tudo vai estabelecendo conexão. É como se a criança desregulada, você falasse alguma coisa do conforto dela ou fizesse algo do conforto dela, ela acorda, né? Se ela tem aquele abraço constantemente dentro da dinâmica familiar, ela consegue receber aquele abraço no momento em que ela está desregulada para ela se acalmar, se organizar e aí sim trazer a demanda emocional, os sentimentos dela, tá? Então, uma coisa super importante. Pais que têm autoconhecimento bem esclarecido, que são pais seguros, passam essa segurança nas atitudes e na postura com a vida, tá? E isso reverbera na relação familiar com os filhos e com a criança e com os filhos e a criança sente isso, tá? Então, assim, eu falo, gente, quem tem autoconhecimento, quem tiver a oportunidade de se dar, né, autoconhecimento, seja num processo terapêutico, seja na atenção pessoal, né, faz com que as crianças se sintam muito confortáveis, tá? E os pais têm uma percepção e uma sensibilidade maior para entender o que a criança está precisando naquele momento. E isso também ajuda no processo de conexão, tá? E eu queria deixar aqui no final, né, uma dica prática para vocês, né, para vocês tentarem fazer isso, né, nesse momento depois de ouvir toda essa live, né, para vocês reverem a forma como vocês falam com os seus filhos. Se vocês querem que os seus filhos saibam tratar as pessoas, saibam tratar melhor vocês, né, saibam se posicionar socialmente, eles precisam ter modelo, né? Então a gente precisa treinar isso com a gente, né? A forma como nós falamos é a forma como os nossos filhos vão falar, tá bom? Então, eu queria que vocês ficassem atentos a isso. Eu espero ter conseguido passar para vocês todas um pouquinho, pelo menos, né, dessa ideia de comunicação com os filhos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode colocar lá na desenvolver, mandar no direct. Essa live fica gravada no YouTube, né? Então, se alguém quiser rever, e eu também estou à disposição de vocês, tá bom? Vou agradecer a presença de todos, né? A participação de todos, né? E que vocês estejam numa próxima live. Na segunda-feira que vem tem uma live com a Gisele,
né, a psicopedagoga. Nós vamos falar sobre maternidade nua e crua. Olha lá, a gente vai dar continuidade um pouquinho a esse tema aqui, tá? A Leonardo falou muito obrigada, adorei, Leonara, muito obrigada também a Marta, adorei a live. A Leonara falou que eu consegui demais, que bom. A Renata, a tarefa da semana, aprender a comunicar nos princípios Gleis. Ai, Renata, adoro você. Flávia, obrigada, amiga, pela sua participação, muito bom, parabéns. Obrigada aqui, Simone. Camila, melhores lives da quarentena. Ai, obrigada, viu, Camila? Adorei. E Júlia, obrigada pelas palavras. Obrigada, muito boa live. Renata, amiga, vou aprender, vai mesmo, viu? Nós estamos aí pra gente trocar. Um beijo, boa semana pra todo mundo. Hoje eu tô no DF Águas Claras, vou falar com o Kleber, aqui a Rádio Águas Claras, tá? Nós vamos falar sobre saúde emocional na pandemia, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau!